Galípolis. Amém, meus irmãos, amigos, e a todos quantos nesta tarde estão preparados, né? Ou querendo, de fé, para nós nesta tarde, chamada Tarde da Bênção. Realmente, muitas coisas já aconteceram nesses 45 anos, né, da Tarde da Bênção. Deus abençoe, como diz a Gabriela, você que está na sua casa, onde estiver, né? Vocês permitem que a gente possa entrar na casa de vocês, mas principalmente no seu espírito, na sua alma. Deus é fiel, né? Deus é fiel. Então, para você que já está aí, a ponto, pedir para você abrir a palavra de Deus para darmos início no Salmo 121. Vamos dar um tempinho para você abrir no Salmo 121. Irmãos, esse é tempo de né? Problemas e mais problemas, mas é nesse tempo que Deus age de uma maneira maravilhosa e gloriosa. Eu até penso para mim de que o amor de Deus, a revelação do amor de Deus é a graça dele em Cristo Jesus para conosco, né? Então, nós devemos estar bem preparados nele com fé. Tá bem? Todos acharam? Diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molesta de dia, nem de noite. O Senhor te guarda de todo mal. Ele guarda a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Esse é um salmo, não é, de viagem. Né? Nós estamos de passagem neste mundo e esse salmo tem uma história muito maravilhosa. Eles olhavam para os montes, né? Porque eles tinham passado, indo para Jerusalém, eram assaltados, e aí eles, muitos olhando o inimigo descer das montanhas para atacá-los. E aí o salmista, né, quem estava à frente do povo, direcionou o povo: olha, olhe para cima, né? Olha para os montes, de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Porque é uma promessa de Deus nas nossas vidas, mistério, de que logo no início, né, que veio uma palavra profética, Deus usou uma profeta, uma irmã, para dizer para ela que passaria o meu caminhar, o nosso caminhar, o caminhar da família, né, biológica, família da fé, e isso tem sido um grande alento nas horas de dificuldade. Outro, que o sol não molesta de dia nem a lua de noite. Quer dizer, 24 horas por dia, nós podemos contar com a presença do Senhor em primeiro lugar, né? Porque onde Ele está, tem bênçãos e mais bênçãos. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração. Querido Deus, mais uma vez nós te agradecemos e podemos, Senhor, usar e fazer o uso da palavra do profeta que chamou ali, naquele momento, Ebenezer, e até aqui nos tem ajudado o Senhor. Assim, meu querido Deus, em nome de teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Senhor, um dia que o Senhor fez,
que nesta terça-feira, como todos os cultos, mas principalmente nesta agora, ó Deus, nós clamamos a Ti, que o Senhor receba o nosso agradecimento. Senhor, dos milagres que o Senhor já operou, de vidas que já foram libertas, que foram curadas, foram salvos. Senhor, os pedidos de oração, Senhor, isso subiu ao Teu trono da graça, e o Senhor enviou a cura, a libertação, a transformação de vidas. O Senhor trouxe consolo, conforto, trouxe nesses tempos de batalha, o Senhor trouxe a alegria e a paz, essa paz que é independente de guerra, de não estarmos na guerra, ou mesmo na guerra que nós estamos, nós temos esta paz, porque esta paz é o Senhor Jesus Cristo que nos dá, esta paz é dele, porque ele é o autor e consumador desta paz. Portanto, Senhor, Satanás, você já perdeu a batalha, porque nós temos a paz de Cristo, temos o Espírito de Cristo conosco, portanto, você já foi derrotado, e nós te banimos das famílias, banimos da cidade, banimos das casas, banimos desse país, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Repreendemos em teu nome, Senhor Jesus, como está escrito, o Senhor te repreenda, Satanás, quando ele contendia com o corpo de Moisés. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, abençoa, Senhor amado, todos quantos, Senhor Deus, estiverem prontos, não só hoje, mas amanhã, ou a hora em que eles tiverem condições de ouvir a tua palavra desta tarde da bênção. Nós cremos que os milagres, as maravilhas acompanham a ministração da tua bendita palavra. Oramos agradecidos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus por mais uma tarde da bênção. É bom, né? Mesmo que seja por live, parece que a gente está conversando com toda a igreja. Na verdade, enquanto a gente fala, vai pensando naqueles dias que voltarão, né? Deus é o nosso Deus e Ele faz com que retorne. Vou fazer um ajuste, tá? Uma música glória a Deus, glória a Deus. Voltamos. Então, eu queria contar uma coisa para vocês, porque, na verdade, eu gosto de falar daquilo que aconteceu comigo, porque aí é verdade, né? Eu estou contando que é verdadeiro, o que fosse mentira eu não ia falar. Então, na verdade, eu queria falar um pouquinho de uma coisa. Hoje nós queremos falar sobre propósito. Vamos ver o que é propósito, né? Eu marquei do dicionário aqui, propósito é intenção, intento, né? Ou então, de propósito, vou fazer uma coisa de propósito, é intencionalmente por querer. Na verdade, é nesse sentido mesmo que eu quero falar. Intencionalmente por querer. É deliberação e resolução. Então, nós vamos falar do propósito de Deus em Cristo. Mas eu queria dar primeiro esse testemunho aí, uma coisa assim que para os outros às vezes parece pouco, mas é para notar como é que Deus trabalha desde que a gente é criança. Tudo vai sendo programado, porque Deus, quando Deus tem uma família, Ele vai começar lá de baixo, lá enquanto a gente é criança, e vai trazendo, e hoje em dia, quando a gente já tem tanta idade, vai percebendo que naquele tempo já estava sendo preparado o propósito, aquilo que Deus queria fazer na nossa vida, Ele tinha iniciado. Eu lembro que quando eu era criança, eu fui morar ali não era fazenda, era uma chácara onde eu estava, né? Dentro de uma indústria. Então, na verdade, ali tinha bosque de... Mas tinha esse bosque assim na beira da estrada, que ele era muito limpo embaixo e ele dava acesso a uma porteira que ia perto lá da igreja do pastor Luiz no Icavetá. Ele acabava dando lá.
E eu, às vezes, ia ali nesse bosque dar uma volta. E eu olhava as árvores. E eu pensava assim, eu já tinha 10, 11 anos, não era criancinha. E eu ficava pensando, meu Deus, né? Se Deus aparecesse numa árvore, né? Falasse comigo, que delícia que seria, né? Mas não falava, eu só pensava, né? Porque se não aparecesse alguém, né? Vendo a gente falar sozinha. Mas eu continuava pensando. Daí passavam dias, de repente, a gente ia lá pegar graveto para pôr no fogo de lenha, ia fazer diversas coisas ali, nesse bosque. Às vezes ia procurar plantinha para. E sempre que eu passava ali, lembrava disso. Lembrava de que, puxa vida, Deus podia falar comigo ali. Porque a gente não conhece Deus quando dessa maneira. Até a gente fazia uma coisa muito interessante ali, quando a gente tinha essa idade, 12 anos, não era para pensar assim, mas de repente, né? De repente nós fizemos um buraco no chão, eu e o meu primo, né? Ali atrás de uma casa minha, já tinha um muro, eu falei, a gente tira a terra, de repente a gente pede para Deus para encher de água. Era uma vontade que a gente tinha de ter um tipo de uma piscina. Fazia essa oração à noite sem saber o que queria dizer. Pedia para Deus só Deus, né? A gente não conhecia nada. Pedia e chegava de manhã, era aquela coisa, né? Não tinha nada, né? Nem que chovesse não ia reter água. Mas nesse mesmo tempo que nós fizemos o buraco, o meu primo, o pai do meu primo, né, era primo segundo, ele foi para a Itália e demorou cerca de um mês, porque naquele tempo ele foi de navio. E o irmão dele, que ficou ali, já era homem, né, devia ter uns 19 anos, não tinha mais que isso. Ele tirou o maquinário todo lá da pedreira, que meu pai tomava conta, né? Mas ele pensava, ele era dono, né? Então ele fazia o que queria. Então ele tirou esse maquinário e caminhão. E coisa de uma semana ele fez um buraco para uma piscina olímpica, ali perto da casa dele mesmo, da casa grande lá da fazenda. E quando o pai chegou, ficou louco da vida. Além de tirar o maquinário, essa piscina ia ficar de frente à janela dele, né? Então ficou muito bravo. Mas o que fazer com o buraco feito? O que ele fez? A piscina. E não levou tempo, essa piscina ficou pronta. E eu fico pensando, a gente queria tanto encher um buraco e acabou tendo uma piscina ali na casa dele, né? Então foi passando o tempo. Aí, quando depois eu me casei, vim embora, e quando nós começamos, a gente tinha a irmã Mariazinha, tinha o pastor Walter, tinha o pastor Mário Bove, ali todos eram pessoas que eram profetas, né? E não conheciam nada da nossa vida de jeito nenhum, porque a gente morava no mato, né? Aí a irmã Mariazinha trouxe uma palavra para mim. Uma das primeiras falou assim: olha, filha, eu via você quando você estava entre as árvores, falando comigo. Imagina só, daí eu levei um susto, né? Eu falei, puxa, Deus, ele enxerga em todo lugar, né? Porque imagina quantos anos atrás e ele via o que eu estava fazendo. Então Deus tinha um propósito já. Depois a seguir eu fiquei em Pirapora, na escola, e o outro propósito que Deus tinha era que eu casasse com a Adolar, né? Então fui conhecer ele na escola e foi embora e casamos. Eu tinha 19 anos quando nós casamos. Então fomos vendo, porque minha mãe chorava muito quando foi morar lá nessa fazenda, porque ela não queria que a gente estudasse mais, se formasse, né? E ali não tinha nada naquela época, era mato mesmo, né? Pirapora era uma cidade que não tinha nada para isso, para melhorar, né? Mas foi onde eu conheci o Adolar. Então eu vi que Deus precisou me levar para Pirapora, para depois passar esse tempo que eu depois é que eu fui entender quanto que Deus me amava. Porque ele tinha esse propósito e queria cumprir esse propósito, cumpriu essa parte. Então nós nos casamos e daí depois nessa época já com 29 anos que eu me converti e aí já veio a palavra que ia ser pastor e logo cumpriu essa parte do propósito. Olha quanta coisa que Deus tinha programado, né? E deu tudo certo por causa de a gente não conhece.
Sabia só que existia Deus, como eu fiz nessa época, né? A gente não tinha conhecimento de pedir em nome de Jesus, nem ideia. Mas quando nós nos convertemos, aí começamos a entender o amor na nossa vida. Porque Ele nos amou. Quando aceitamos Jesus Cristo, nós fomos sentindo o amor de Deus entranhável dentro de nós. Uma coisa assim maravilhosa. Deus foi fazendo a obra através de nós. E hoje em dia a gente vê, porque passa 50 anos, então a gente vai vendo que se cumpriu o propósito de Deus na nossa vida. E eu creio que isso agrada a Deus, porque nós vamos ver na palavra de hoje como que Deus nos ama. Ele, na verdade, ele teve uma decepção muito grande lá com Eva, mas em seguida ele teve logo um propósito que através da mulher, né, haveria de vir aquele que ia vencer Satanás. Porque na verdade o maior inimigo de Deus era Satanás. Hoje em dia não é mais, porque ele foi vencido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então já não é mais, ele cumpriu o propósito dele. Então aqui na palavra de Deus, em Efésios capítulo 3, eu vou ler um pouco, depois eu vou lendo mais a seguir. Efésios 3, eu vou ler só do 5 até onde eu vou determinar, depois eu paro. Então diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Acho que eu vou começar no começo, vai. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos e apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são vossa glória. Até aí. Que Deus abençoe a sua palavra em nós, Senhor, que possamos ser porta-voz, ó Deus, da tua palavra nesta tarde. Amém. Espírito Santo de Deus, ser servido em falar com o povo que te ouve agora. Em nome de Cristo Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Então, nós vimos aqui várias vezes falando de mistério. A gente imagina, quando nós não conhecíamos a Cristo, só a gente invoca o nome de Deus por não conhecer. Hoje em dia a gente nem fala, a gente fala Jesus Cristo, né? Senhor Jesus, Espírito Santo. A gente pede para Deus em nome do Filho. Mas antes, eu fiquei assim, fui lendo todos os textos, né? Isso aqui dá vários meses, né? Na verdade, a gente vai vendo que depois Eva era para ser aquela que ia reconciliar tudo, ia ser terminado ali. Mas esse não era o propósito de Deus. O propósito maior de Deus era vencer o inimigo. E não ia ser com uma pessoa que falhava, desobediente.
tinha que ser com alguém que cumprisse tudo que foi dado, né? E daí ainda morrer para nós todos. Então nós vemos assim que tudo era mistério, era tudo escondido, ninguém sabia que Deus tinha um programa, um propósito grande, que era mandar o seu filho na terra para obedecer, ensinar e depois morrer e ressuscitar para que nós fôssemos redimidos do pecado e redimidos do pecado lá de Adão e Eva. Então agora eu fico assim pensando, propósito, quantas vezes, vamos abrir um parêntese aqui, quantas vezes eu estou falando de mim, não estou falando dos outros, cada um pense na sua, né? A gente faz propósito de seguir o Senhor, ou então de fazer alguma coisa para Deus, ou fazer visita, sei lá quantas coisas nós fazemos propósito de fazer, mas não é assim de uma maneira intencional e com vontade de coração. Por isso que a gente não faz. Ainda bem que é bom não prometer para Deus, porque senão o propósito fica sendo, como dizem por aí, uma promessa. Mas só que com Deus não dá para brincar. Então a gente às vezes fala, vou fazer isso para Deus, vou tentar fazer isso, mas aparece oportunidade e a gente não faz. Isso para mim, né? Então quantas coisas que eu pretendo fazer, mas não chego a concluir. Isso aí é uma coisa assim horrível. Mas Deus, ele fez uma coisa séria, né? Ali ele tinha um propósito, conforme que diz aqui a tua palavra, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, em que ele haveria de vir. E eu fico assim pensando como Deus nos ama, né? E como nós temos que ter responsabilidade, porque Jesus Cristo veio e anunciou o reino de Deus. João Batista já veio, né? Anunciou o reino de Deus. Em seguida, Jesus veio, anunciou o reino de Deus e como se vive nele. Foi o que ele ensinou para os apóstolos. Para quê? Para que os apóstolos depois distribuíssem essa palavra, essa comida santa, né? Então, o que nós... Aqui diz uma coisa muito séria, né? Para demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Então, Deus tinha um mistério que era ali enviar seu... Ninguém conhecia esse mistério, nem os anjos, porque isso foi guardado. Imagina se Satanás soubesse que Jesus Cristo ia morrer na cruz, ele ia deixar? Ele não queria, jamais que ele ia deixar. Mas ele fez tudo para que ele fosse na cruz, para, como se dizendo, agora morreu, acabou, né? Em vez era o contrário, era a vitória naquela cruz. Então, se ele soubesse desse mistério de Deus, não deixaria. Então, eu lembro que por isso que eu falei, eu mencionei o pastor Mário Bob, né? Olha, eu tinha 2, 3 meses, 4 de convertida, ele sentou com a gente e explicou este propósito de Deus para nós, né? O que Deus queria através. Porque veja bem, ele não conseguia, se ele tivesse domínio sobre Satanás, ele não deixaria também ali o Adão e Eva pecar. Ele teria repreendido Satanás antes de criar o homem. Mas Jesus também falou assim lá no Novo Testamento, né? Eu via Satanás descer como um raio. Então ele foi expulso do céu, mas veio para onde? Para baixo, né? Que onde ele criou a terra e daí ele ficou lá instalado, ficou instalado aqui nessa terra, né? Mas eu vejo assim, essa palavra foi de Paulo, mas também é para nós todos hoje em dia, para demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos, né, desde antes, esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então veja, ele criou a terra, ele tinha a intenção de mandar o filho, porque o filho queria conquistar tudo. Agora não sozinho. Por isso que Jesus ficou aqui na terra um tempo, ensinou esses 12 e mais todos que ouviram. É que ficaram responsáveis de passar para frente esse mistério de Deus. Ou então, vamos dizer, a programação de Deus, né? O propósito de Deus tinha que ser revelado através dos apóstolos.
ensinou, porque ele ensinou a eles como viver no reino. Porque agora nós íamos começar a formar o reino de Deus aqui na terra. Jesus deu início, deixou os 12 e nós ficamos, cada um de nós que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fica responsável de transmitir essa palavra do reino, de contar desse mistério de Deus para nós, para a igreja. Então a igreja, ela é responsável, a noiva de Cristo, ela é responsável para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu, nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo nosso Senhor. Então o propósito foi feito para Cristo, ele que era aquele que haveria de fundar nessa terra, né, o reino de Deus. Então esse propósito que estava escondido ali, estava em Deus Pai, Jesus Cristo veio manifestáveis agora de transmitir, desde que Jesus subiu e foi ao céu, mas ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós não estamos sozinhos. E ainda deixou o Espírito Santo, ainda disse: eis que vos dou poder para fazer toda esta obra, né? Então diz aqui, por isso, do 13, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, era lá Paulo, né? Por vós, que são a vossa glória. Então, mas a palavra pode ser para nós, não vamos desfalecer, porque essa responsabilidade é nossa. Então, isso também do amor de Deus por nós, porque ele nos ama de qualquer... Veja bem, ninguém sabia de nada, existem pessoas aqui na terra que pronunciam o nome de Deus sem saber o que é, pronunciam o nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, não tem poder na vida deles, não nasceram de novo. Então a gente tem essa porta, tem que entrar pela porta, pelo caminho que é Jesus, para ter todas essas bênçãos. Então nós aqui estamos na terra, mas estamos habitando no reino de Deus. E temos essa responsabilidade de participar para os outros, com todo o amor, como ele ensinou, falando para a pessoa que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho, para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente vê a pessoa falando: eu tenho Deus, mas não tem Deus. Não tem Deus se não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E se não receber Jesus como Senhor e Salvador de verdade e nascer de novo, a pessoa vai para o inferno. E eu fico me pensando como é difícil, a pessoa caminha um tempo e depois desiste, é porque ela nunca foi nada. Então não pode desistir. Se é ruim o mundo, é horrível o mundo. Então é melhor estar com Cristo, porque Cristo sempre vai te dar a mão. Ele sempre vai responder a tua oração. Agora aquele que está no mundo vai entrar em desespero, em tristeza, porque nós estamos no mundo, agora é o mundo que está com problema, não é o Brasil, não é a tua casa, mas é o mundo. Então nós vemos que nós somos os responsáveis de transmitir esse amor de Deus para cada um, para cada pessoa. Então, nós devemos amar como Ele nos amou e não estar pensando muito no que eu vou fazer para cada um. É aquilo que Deus dá. Eu estava assistindo essa novela de Jesus e via, cada um foi fazer uma coisa, inclusive 2 acabaram na cadeia por enquanto. Então, nós vemos que pode acontecer coisas que às vezes não são boas. Outros alcançaram graça, né? Que fizeram um trabalho que não deu problema, saíram vitoriosos. Mas existe aquele que às vezes vai passar apuro, vai ter que sacudir a poeira do local e sair, porque não vai ser muito bom, não vai ser aceito. Mas nós que já temos a experiência desse novo nascimento, não vamos desanimar, porque se Jesus está às portas, eu te salvei, eu tinha um propósito na tua vida para que você trabalhasse no meu reino. O que você fez? Trabalhou para você? Isso é bom também,
mas nós temos que trabalhar para o reino de Deus. E trabalhar o que Ele quer é que a gente amplie o reino de Deus, que a gente continue falando que Jesus está salvando, ainda é tempo, né? Para que a gente possa participar disso. Era de responsabilidade de quem, meu Pai amado? Não é de outra pessoa senão nós, para que agora, o 10, né? Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados. Eu acho que é lá em Coríntios que fala para religar as coisas que estão no céu como na terra. Nós temos que fazer isto. E olha que bênção, pensar que esse segredo que estava oculto, né, esse propósito estava oculto em Deus sempre, de eternidade a eternidade, até que veio Jesus. Então, lembra, quanta coisa aconteceu que nós lemos o Velho Testamento. Quantas vezes Deus mandou alguém para ali, profetas para falar, mas o povo teve que ser ali no cativeiro, quantos anos, não é? Mas porque estava escondido esse mistério. Mas agora não está mais. Então pouca coisa tem para acontecer, porque o mistério foi revelado. E a nossa obrigação é contar para os outros qual é o mistério que estava escondido em Deus. Então nós temos chance agora de contar, sem contar o amor de Deus que Ele tem nos amado tanto, porque faz assim um retrospecto da tua vida para ver quanto que Deus já fez, quanto que Deus te ajudou. Ultimamente eu tenho visto assim a mão de Deus ali, o Espírito Santo diretamente falando, ele fala, faz isso, parece que está falando comigo, né? Eu sei que os outros são assim também. Parece que pega aquele copo, faz coisas miúdas, até nisso o Espírito Santo está preocupado com a gente. E ele nos ajuda, nos orienta de uma maneira muito boa. Então, é só bem que Deus faz, nunca mal, né? Uma pessoa perguntou se Deus castiga. Deus não castiga. Deus não castiga. É que quando a gente deixa Deus, automaticamente nós vamos cair no outro lado. Então, ficamos vulneráveis ali às ações do inimigo. Por isso que não pode sair da presença de Deus. E muito mais agora que temos que ler a Bíblia e orar. Se não sabe orar, lê a Bíblia que vai aprender. Porque daí a gente ora a palavra de Deus e pronto, né? Daí dá certo todas as coisas. Então, eu queria deixar isto, né? E o propósito de Deus era nos salvar. Porque senão ele não ia deixar o inimigo aprontar o que aprontou. Mas ele saiu fora. Né? O inimigo foi derrotado. Em Jesus Cristo, Satanás foi derrotado. A gente tem que lembrar dessa palavra, que ele ficou ali na cruz do Calvário e ali foi derrotado Satanás totalmente. Então ele vem contra nós, mas ele não tem essa autoridade. Então nós que devemos expulsar, porque é para expulsar demônios, curar os enfermos, libertar os cativos e falar do amor de Deus e que a salvação está na dependência do teu querer. Então você tem que querer. Se tem alguém que ainda não aceitou, apressa-te, né, em aceitar. A gente tem, às vezes, várias fés, né? Tem 3, pelo menos, que eu conheço. A fé que é... Como é que se fala? Que a gente sabe pela palavra de Deus. Agora eu não me lembro o nome agora. Uma fé de quem é sábio, né? Que lê livros e fica sabendo todas as coisas. Essa é uma fé. A pessoa se aplica lê a Bíblia e crê assim, por essa fé intelectual. Fé intelectual, então a gente tem lendo livros. Você crê assim, crê porque você leu. Tem uma segunda, que é aquela fé que você precisa quando tem alguma doença. E aí você vai, né? Ora a Deus, Deus abençoa, se você sabe orar em nome de Jesus. A pessoa tem a cura, tem a libertação. Essa fé é uma fé ali diferente. Agora vem uma terceira, que se chama fé salvadora. É aquela que você crê em Jesus Cristo para salvação. Essa é uma chave que abre a porta do céu. Então é a fé salvadora em Jesus Cristo. Esta porta se abre com esta fé. É a chave da porta do céu. Essa. Então as outras são boas,
mas não serve para salvação. Você pode até crer, mas esta fé salvadora é Jesus Cristo, né? O autor e consumidor da nossa fé. Então nós vamos orar nessa tarde ainda, vamos pedir a Deus, tem pessoas que já pediram, e também se tem algumas que precisam de oração, faça o seu pedido, que daqui a pouco nós vamos orar. Pelos pedidos de oração, tem pessoas enfermas que estão precisando da bênção do Senhor, né? Glória a Deus. Não sei se deu para entender, isso aí é uma lição que seria para não sei se deu para entender, mas é para ver que tudo estava escondido em Deus e tudo foi revelado através de Jesus Cristo. Quer dizer, quando ele ressuscitou, todo aquele mistério foi desvendado, porque ali ele ressuscitou a coisa, o primeiro que ia ressuscitar dos mortos e subiu para estar à direita do Pai. Então, é a responsabilidade nossa de levar essa palavra, né? Não esqueça, continue, né, pedindo. Então, que Jesus veio para vencer e vai vencer, e nós vamos vencer com ele. Amém? Vamos orar, então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, porque os mistérios de Deus são revelados. O propósito de Deus foi revelado em Cristo Jesus, conforme Ele queria. E nós te louvamos porque os propósitos de Deus não mudam. Aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele faz, Ele vai em frente e cumpre, Senhor. Então nós vemos que muitas pessoas têm propósito de Deus nas suas vidas, para ministério, para trabalho, para evangelismo, para falar de Cristo para as pessoas. Então, se você sente que tem um propósito de Deus na tua vida, para alguma parte dessas, se apresente diante do Pai. Fala, Senhor, eis-me aqui, estou aqui para fazer a tua vontade. E é o que nós fizemos, deixamos a nossa vida para trás e seguimos. E deu 45 anos de vitória com Cristo Jesus, ali trabalhando na obra do Senhor. Então eu vejo que Deus às vezes faz umas coisas estranhas, né? Coisa ruim que foi para mim morava no centro de São Paulo e ir para o mato. Era uma coisa horrível, para minha mãe foi terrível, mas era a vontade de Deus, porque Deus tinha esse propósito. Qual será o propósito que Deus tem na tua vida? Observa e põe em prática, que você vai ter tempo ainda de ser usado pelo Senhor e vai sentir muita alegria com isso, porque Deus nos ama e Ele quer que a gente esteja do lado dEle. É isso que Ele quer. Então, seja abençoado, ouça a voz de Deus, perceba o caminho que Deus está falando com você, segue por Ele, segue que você vai ser poderosamente abençoado. Ouça, porque o Senhor fala ao teu coração nesta tarde. E você que tem ali um desejo, algo para fazer, peça para o Senhor. Peça para o Senhor dar a direção para você caminhar de encontro à vontade do Pai. Em nome de Jesus Cristo, vai ser muito abençoado. Deus vai te abençoar poderosamente. Em nome de Jesus Cristo, ó Senhor Espírito Santo, que aquilo que eu não falei desta palavra seja tocado no coração de cada um, para que possa completar esta lição, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus pela palavra. Não é? Você crê que é através da palavra de Deus, da pregação, que os sinais acontecem, não é? Que Deus opera. Está escrito lá em Marcos 15, né? 16 em diante. Então, você ouviu aqui do propósito de Deus, né? A Gabriela falando, é a nossa vida, né? É um propósito de Deus, né? Que Deus tinha um propósito nas nossas vidas e moveu, né? E não foi fácil. Ela perdeu a mãe, acho que tinha
16. 16, eu perdi a minha com 17, perdi o pai com 21, mas ganhamos a luta. Hoje nós entendemos muita coisa. Hoje não é com qualquer conversa que vai nos assustar, que vai nos deixar fora de controle, né? E todo mundo fica nervoso às vezes, né? Tem medo, tudo isso é um gatilho para que você não se exponha, além do que a gente tem condições, né? Mas, por tudo que nós já passamos, né, na igreja, quantas pessoas nesse tempo que perdemos, quantos irmãos, irmãs, né, quantas crianças até, não pequenininha, mas já adulta, perdi um netinho. Então, irmãos, e tudo, mesmo nessas horas difíceis, nós nunca deixamos de confiar que Deus tinha um propósito e que Ele ia realizar esse propósito, né? Independentemente da circunstância, mas que isso também depende de nós. Ele trabalha para aquele que nele espera. Esse esperar quer dizer que você, não é, se coloca à disposição dele para ele então te usar e fazer de você, não é, essa bênção que você é. Então, meus queridos, esse propósito de Deus, né? Essa maravilha, né, de salvar a humanidade, né? E é nessa batalha, porque a humanidade, o mundo virou o caos, porque o homem fez isso, né? Então, essas consequências de hoje são produtos, são do plantar do homem. O homem plantou essa situação, né? E por isso, agora todos têm que colher, da mesma maneira como o sol vem para os bons e para os maus, também vem as bênçãos para os bons e para os maus, e vem também a coisa ruim, os problemas para os bons e também para os maus. Mas cabe àqueles que conhecem a verdade sustentar a vida, sustentar o mundo com oração. Não tem condições, às vezes, de ir lá na África, outro país, né? Então, o Alfredo, o Walter, a Zira, mas na oração nós vamos até eles. A palavra de Deus, a oração não está presa ao tempo nem ao espaço. Então nós podemos, através da oração, clamar por 5 continentes, que as pessoas tenham um encontro com Cristo. Que haja um novo nascimento, porque se não houver um novo nascimento, pode haver milhares e milhares de pilhas, né, de ouro, não é? Não vai resolver. Né? Quantas pessoas que têm dinheiro e tudo, mas que estão numa situação terrível, né? Mesmo nesse tempo. E às vezes nós vemos isso, pessoas que têm dinheiro para comprar muita coisa para comida e não pode comer porque não tem saúde. E a gente tem dito que a medicina, como essa tão propagada vacina, isso aí ainda vai ter problemas, porque a gente não sabe o que vai estar embutido, né? Agora, nós estamos esperando no Senhor Jesus, se Ele tem misericórdia da grande família de Deus, né? Que tenha misericórdia, que aquilo que é para destruição sejam anulados, que as armas que da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, pelo contrário, são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, do sofisma, de tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, né? Então confia no Senhor. Esses tempos de luta são tempos que é como colocar prata no fogo, né? Ali para tirar a impureza, né? Deus está tirando, o Espírito Santo tirando a impureza da igreja, na multiforme sabedoria de Deus, foi lido, né? Então, está afinando a prata, refinando.
Então, não fique com medo desse fogo. Está refinando a nossa fé, refinando a nossa confiança, para que nós possamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, só o Senhor é Deus, não há outro, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Senhor, tudo isso que o homem apronta tem um limite, mas o nosso Deus não tem. Então nós vamos também agora juntos orar para a nossa... para os pedidos de oração. Irmãos, mas não esqueça de agradecer quando o milagre chega, né? A gente tem orado, mas mesmo no V3, né, que nós temos, né, quantas pessoas pedindo oração, mas quantas pessoas que já receberam. Irmãos, eu creio que quando eu oro por uma pessoa, tem problema que você tem que fazer igual aquela mulher fez com aquele juiz. Bater, 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 bater. Outro, você ora e confia que a oração que você fez foi suficiente para resolver o problema. Talvez na hora o problema continue aparentemente o mesmo, mas Deus já interveio naquilo. Ele já deu o sim dele. Só que depois a gente não acredita muito naquilo que orou e começa a orar de novo. E ora de novo, e ora de novo. Isso é uma relação com outra. Intercessão é outro, né? Expulsar demônio. Se você, em Cristo, expulsa um espírito maligno, expulsa. Por que quando você vai orar por um enfermo, você também não tem fé da mesma maneira para expulsar aquela enfermidade? A gente não tem. Estou falando de mim também, né? Portanto, vamos orar nesse instante, mas creia. Você já está recebendo, tem uma igreja atrás, né? Por isso que você precisa ter uma igreja. Tem pessoas aqui que estão de oração. Nós temos o Wilson, o pai da minha neta, né? Graças a Deus, o neto Moisés, pastor Moisés. Ele precisa bem umas dificuldades de enfermidade, né? Precisa fazer uma cirurgia. O Wilson, né? O Wilson, né? Então, nós queremos orar por todos vocês. Nós temos orado. Tem coisas, irmãos, eu acho o seguinte, irmãos, nós temos tanta coisa nossa, mas quando o Espírito Santo fala através de você, é outra coisa. Tem quando, às vezes, o Espírito Santo, a gente ora, o Espírito Santo, como já ali, né, você sente aquilo que ele já atendeu. Eu, no ano seguinte, logo depois, a minha oração é de agradecimento. Eu já começo a agradecer, porque fé é agradecer por aquilo que você não vê. Eu até queria ler aqui para você, né, para a gente ler, que é a nossa igreja, né, que é Romanos 4, né, 17, mas eu vou ler aqui uns versículos, porque é a palavra de Deus, para você ter ideia da fé de Abraão, né, da fé, né, por que ele venceu a batalha. Teve luta? Hoje, muitas. Mas diz assim, no 4, Romanos 4, lendo 16 em diante. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. E o que está querendo dizer? O qual tem poder de ressuscitar mortos. Olha, que era o maior milagre, era um morto ser ressuscitado. Que Deus ressuscitou. Se chama as coisas que não são como se já fosse. O que quer dizer isso? Quando você vê um problema seríssimo, né, e você invoca o nome do Senhor, às vezes eu falo, Senhor Jesus, permita-me, com todas as minhas limitações
e fraqueza, invocar o teu nome, para que esse problema, essa dificuldade pessoal saia agora, em teu nome, Senhor. Mas aí você olha, parece que o problema está ali. Mas se você olhar com os olhos da fé, como Abraão diz assim, né? Chama as coisas que não são como se já fosse. Quer dizer, você orou e já toma posse. Não, Deus já estava operando, estou curado, estou sadio e já dá graça. E, no entanto, você está ali chorando, tem dor, tem isso, tem aquilo, dor não sei o que e tal, aquele problema. Mas você já está dizendo que você crê já no milagre. Porque isso que fez de Abraão o pai da fé. Porque você orar por uma coisa depois que terminou, eu orei, fulano foi curado, né? Não andava, foi curado, depois começou a andar, aí que andou, aí eu vou dar graça. Agora, se não andar, eu vou de novo, né? Mas o que é chamar as coisas que não são como se já fosse? Quer dizer, você, pelo Espírito de Deus, do teu Espírito, você trazer, né, aquela bênção, né, olhando com os olhos espirituais, com a mente de Cristo, e não com a minha mente, com a nossa mente, né? E já dizendo, Senhor, já te agradeço, né? E aí, às vezes, você fica agradecendo, né? O Senhor já agradeci várias vezes e continua ali ainda, a circunstância ali continua. E você, Senhor, eu tomo posse, né? E a coisa parece que não está fazendo a gente entender. Olha, espera aí, vamos ver até quando chamar as coisas que não são como se já fosse, se você fez isso pela fé mesmo, né? Porque esse é a maravilha, né? Que vê os nossos apóstolos, né? Serem queimados vivos, né? O fogo começando lá, né? Do Nero, que é o nome de cachorro, hoje, o fogo queimando, começando pelas pernas deles, e eles dando glória ao Senhor Jesus. Isso aí não é coisa assim, né? Então, o que diz aqui, irmãos? Você ora, tome posse, continue dando graça. Pastor, eu estou dando graça já faz um ano, e a coisa não sai do lugar, mais um ano. Vai lá que você continue, porque você é filha do Deus vivo. Você faz parte desta grande família. Meus irmãos, não é possível que Deus, numas lutas dessas, ele vai falhar. Que pai é esse? Meus irmãos, esse pai que nós temos é diferente do pai aqui biológico. Né? Então confia. Chama as coisas que não são. O emprego, perdeu o emprego, não. Em nome de Jesus Cristo, vai vir um emprego. O meu neto foi dessa luta toda aí, Deus abriu uma porta de emprego para ele, que ele está super contente. Então, olha, irmão, oração. Eu tomar posse. Falei para ele um dia, foi fazer como é que se fala quando vai lá fazer entrevista? Na entrevista, eu falei, toma posse que esse emprego é seu. Ué, já imaginou se eu falar, olha, não toma posse não, que esse emprego não é para você, você não tem condições, o Deus que nós servimos é Deus de pedra, de pau. Não, eu quero ir. Não. Aí ainda diz mais aqui, o qual, olha que coisa tremenda. O 18, o qual em esperança creu contra a esperança. Quer dizer, a esperança de ser curado. Mas você olha, a pessoa está doente. Né? Puxa, contra a esperança, mas ele continua esperando. Está contra, está ali mostrando. Está doente, está ruim, mas a minha esperança é que está curado, está curado. Deus é Deus. Pode até ajudar, né? Algumas enfermidades, mas saúde, irmão, só vem de um, que é Deus em Cristo Jesus. A saúde de Cristo. Aí ainda diz mais, né? Creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações. Por que contra a esperança? Eu olhava para o corpo dele e olhava para Sara. Para Sara, bonita, que coisa louca.
Orava para Abraão, quase 100 anos, ela Sara, já que tinha já as coisas lá já não estavam mais funcionando, mas de repente a crença de Deus, a promessa de Deus, o propósito de Deus, e de repente Sara fica grávida e aí a coisa ficou triste do outro lado, né? Uma mulher com 90 anos e o pessoal tudo fazendo gozação dela, talvez falando, e não é de Abraão, não. Né? Então, não sei lá o que, mas pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua... Irmãos, ou nós cremos na palavra de Deus, que nós temos, então não adianta querer ter essa fé e essa esperança em homens, ou qualquer outra coisa, no ouro, na prata. Não, é tudo bom ter amizade, ter bens materiais. Quantas pessoas estão se suicidando aí porque perderam emprego, tem que pagar a conta, o homem, o marido está desesperado, mulher. Mas, irmãos, por quê? Mas se estiver firme no Senhor, Deus vai suprir. Daí ainda diz mais aqui, né? E não enfraqueceu na fé, olha, nem atentou para seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, né? Nem tampouco para o amortecimento da Sara que nós falamos. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quando diz não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, você duvidar de alguma coisa, dizer assim, bom, não aconteceu ainda, mas vai acontecer, né? Vai acontecer. Você, o que está dizendo? Agora, quando você a promessa de Deus por incredulidade, né? Não vai acontecer nada disso, não. Isso é coisa de pregador, isso é coisa da Bíblia que alguém fala, entendeu? Isso é incredulidade. Mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Não, peraí, Deus falou, está falado. Vai acontecer independente do que eu sou, do que eu posso ser. Eu não mereço nada, mas Deus vai fazer, porque está escrito que Ele faz para aqueles que querem e amam, né? E ainda vai dizendo mais, né? E estando certíssimo que Ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer, pelo que isso foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, Satanás já perdeu a batalha. Independente do que possa acontecer, em Cristo nós temos nosso nome escrito lá no livro da vida. Nós vamos passar a eternidade com Ele. Lá não há dor, não há choro, não há corona, nem outras coisas aí que não quero nem falar, não é? Nem precisa. Não tem, aqui, lá não tem nada. Lá tem paz, tem alegria. Nós vamos ver face a face aquele, né, que nos salvou e pagou o preço. Já, irmãos, tem muita coisa, né, para nós orarmos agora aqui, para você a palavra, para te dar um pouco de fé, tá bom? Agora veja o número, veja as pessoas que você quer alcançar. Você quer alcançar em oração. Qual é os problemas? Tem mais aqui o Carlinho, uma doença com ferida, né, que é parente da Priscila, parente do Elestros aí, né, mas é da, né, que outro sobrenome, né? Do Daelcio, né, também, pessoa com tristeza. Meus, olha que coisa horrível, né? Sem vontade, tudo isso é falta de Jesus Cristo, né? Vamos orar também os pedidos de oração. Se você crê, você orando, batalhando, comece agora a agradecer, né? Nós, às vezes, para agradecer, nós temos tão pouco tempo, né? A Laura, né? Também, José Carlos Araújo,
com problema no pé, né? Esse homem é um batalhador, esse homem vai para o hospital tomar sangue, chega a cabo, não sei onde é que vai o sangue dele, né? Que é tomar sangue, né? Seu Zé Carlos, mas é um herói, um homem de fé, né, Zé Carlos? Você fica firme aí, a Laurinha lá, todo o pessoal, porque Deus é poderoso, né? A Ana, né? A Ana é a mãe do... É a Ana, mulher abençoada, mulher nota 10, a Ana, veio criar todos, né? Antônio, aqui está a Laurinha, o Rodriguinho, né? O Rodriguinho, neto, o genro da Lourdes. O Rodrigo, né? Pai do Luiz Gustavo. Eu, num aniversário meu, esse Rodrigo, ele mandou uma mensagem para mim que me deixou não só contente, mas movimentado mesmo, para caminhar, né? Movimentado. Né? O Rodrigo. Então, toma posse, Rodrigo, aí que você já recebeu a bênção. Você é um levita do Senhor, né? Hermínio. O Rafael, não sei, o que é o Rafael? Rafael, Carol. A Carol, né? E outro Rafael. Sabe? A Mara que pediu, acho que é a filha dela, né? Que tá nos Estados Unidos. Então tem esses daqui. E o Cassiano, salvação de Cassiano Rocha. E Cassiano, salvação de quantas pessoas vão pedir, né? Principalmente para salvação. Que às vezes a pessoa é curada, até no centro de macumba, a pessoa vai lá e é curada, mas não tem salvação. O inimigo faz também, porque ele põe com uma mão, vai lá, tira com a outra, só que você não tem salvação. Você precisa nascer de novo. Então vamos orar nesse instante. Glória a Deus. Senhor, nós cremos. Se 2 ou 3 concordarem, Senhor, estamos em muito mais. A respeito de algum pedido, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, será ligado no céu. Senhor amado, em teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós temos, muitas pessoas não estamos em convívio com ele agora, mas o teu Espírito, o Senhor conhece cada um, está aí com ele. Senhor, que as pessoas saibam disso, que o Senhor está em todo lugar, pessoas, para que cada um abrir a boca e dizer: Senhor, perdoa-me, Senhor, entra na minha vida, Senhor, entra na minha vida, Senhor Deus, faz morada pelo teu Espírito na minha vida, no meu espírito, para que a fé, essa fé que eu tenho em ti, Senhor, que o Senhor é poderoso para chamar as coisas que não são como se já fosse, o Senhor é poderoso para ressuscitar mortos. Aconteça, Senhor amado, não só no meu físico, mas ressuscitar, Senhor Deus, também a esperança, o propósito do Senhor na nossa vida, os sonhos. Senhor, ressuscita o sonho, ressuscita a fé. Senhor, muitos, pelas lutas, pelas tribulações, a fé, ela acaba diminuindo, mas Deus fica doente, sara, Senhor, dá saúde na fé, saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, mental, saúde financeira, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Olha, Senhor, para estas vidas, ora pelos seus familiares. Senhor, nós às vezes oramos, talvez com problema, mas o problema maior ainda não foi detectado, mas o Senhor sabe. Toca lá, Senhor, na raiz, Senhor Deus, na causa desses problemas. É a causa que precisa ser anulada, Senhor, porque anulando a causa, o efeito também tem que desaparecer. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Satanás, você já perdeu. Nós te expulsamos. Eu expulso esses espíritos de enfermidade,
doença, da enfermidade, espírito maligno, espírito das trevas, ferramenta forjada contra estas vidas, obra das trevas, de macumbaria, de feitiçaria, obra de inveja, de maledicência, de pecado, obras de influência, Senhor, de tabagismo, Senhor Deus, do álcool, Senhor, das drogas, Senhor, repreendemos em nome do Senhor Jesus, porque, ó Deus amado, o efeito é que a gente vê hoje tem uma causa. Às vezes ela está lá escondida, mas em nome do Senhor Jesus nós aplicamos o sangue do Senhor Jesus Cristo, este sangue poderoso e que desfaz as obras do diabo. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor se manifestou a este mundo para desfazer o diabo também, para, Senhor Deus, implantar o teu reino. Nós ouvimos aqui, Senhor, mas para desfazer as obras do diabo. O Senhor se manifestou nas nossas vidas, na vida de cada um de vocês, para desfazer as obras do diabo. Portanto, todo mal, toda seta, toda malignidade, tudo aquilo que vem para amarrar, travancar, espírito das trevas, que ataca, diz o Salmo, diz a tua palavra 91, Senhor. Senhor Deus, aquele do meio-dia, mortandade do meio-dia, à noite, à tarde. Por isso os teus servos no passado oravam de manhã, meio-dia, à noite, inimigo. E nós lemos Salmo 121, que o Senhor, o sol não amanhece de dia, nem a lua de noite, Senhor. Assim, desde já, Senhor, nós levantamos a mão, porque já agradecemos a Ti, Senhor, porque certamente o Senhor tem tudo isso nas tuas mãos, sob controle e operando, Senhor, ninguém vai poder impedir, Senhor. Mas já chamamos as coisas que ainda não vemos, Senhor, já chamamos as coisas que o Senhor, como se já tivesse acontecido, Senhor, para o louvor e glória do teu nome, Senhor. Aceita o nosso agradecimento, aceita, Senhor. Recebe já, Senhor, o agradecimento do teu povo, o agradecimento das pessoas. Senhor Deus, firma os nossos pés na rocha que é Cristo. Senhor, a tua palavra diz que aqueles, ó Deus amado, que servem o Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Graças nós te damos. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa esta nação, o presidente, os ministros, para Senhor, executivo, legislativo, misericórdia, governadores, Senhor, para que eles possam ser tocados. Nós cremos no mover do Teu Espírito Santo, Senhor, nesses nossos políticos, mudar tudo, Senhor, governadores, prefeitos, meu Deus, deputados, vereadores, nosso prefeito aqui de São Paulo, Senhor, prefeito de Osasco, Senhor, o prefeito Rogério Lima e família, Senhor, ali, Senhor, o executivo, presidente da Câmara, Senhor, legislativo, judiciário, meu Deus amado, Senhor Deus amado, que existe um povo na cidade de Osasco que clama, Senhor, pela cidade. Senhor, nós abençoamos em Teu nome a cidade de Osasco, Senhor. Senhor, abençoa a cidade de Osasco e abençoa as famílias, as pessoas, meu Pai. Começando desde a autoridade máxima, que é o prefeito e família, até aquele que está no ventre da mãe, até aquele que está lá no ventre da mãe, Senhor. Ó Deus, abençoamos em nome do Senhor Jesus, que a tua bênção, Senhor, que enriquece e não acrescenta dor, seja sobre cada vida. Graças nós te damos, Senhor. Graças nós te damos. Graças nós te damos, desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós tomamos posse. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A minha diretora executiva aqui. Fechou? Não, já tá. Já está aqui. Olha, mas se você deixar, estou com uma vontade de ir para a igreja para pregar umas 2 horas. Lembre-se, eu vou falar sobre caixa preta. Você transmite aquilo que você é.
tem tanta coisa, né? Você, como Moisés, você resplandece aquilo que você contempla. Olha, vai ser uma inteira. Amém? Deus abençoe, né? Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Graças nós te damos, Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações, o batismo, a plenitude, a unção, a inspiração do Santo Espírito, seja com toda a igreja do Senhor, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Parabéns, pastor Luiz, pastores, igreja do Jardim de Abril, de Araçá, todos os presbíteros, diáconos, obreiros, obreiras, né? Amém. Todo o trabalho, né? Amanhã tem o culto da vitória, né? Fica firme aí, meus irmãos, ore para que Osasco, né, possa ficar livre desse vírus e podermos abrir as igrejas, né? Abrir a igreja, voltar a fazer aquela festa, né? Que diz ali em Coríntios, né? Fazendo festa não com fermento velho do fariseu, né? Mas com os asmos da verdade. Amém. Né? Amém. Amém, querido? Deus abençoe. Pessoal, pastor. Amém. Deus abençoe. Amém. Quinta-feira aí, pastor Luiz. Olha. Deus abençoe. Amém.